Fala galera, na boa? Espero que sim. Gui aqui falando com vocês. Primeiramente, queria, antes de mais nada, nosso primeiro vídeo junto, né? Pessoal do terceiro curso. Primeiro eu queria te tranquilizar. Eu sei que você deve estar mega pilhado, agora talvez um pouquinho mais calmo já, um pouco mais se adequando. Mas eu queria te acalmar e queria muito que você entendesse que esse processo novo está sendo novo para todo mundo, tá? Não só para você, mas como para todos os seus concorrentes também. Queria que você respirasse fundo, queria que você tivesse calma e principalmente que você mantivesse sua organização, sua sanidade mental, se cuidasse, tá? E sua sanidade emocional também. Sempre se cuide disso, que isso é extremamente importante, beleza? Mas veja, o que eu venho falar com vocês hoje? Eu venho tratar com vocês sobre o setor 123, módulo 3. Ó, eu sei que você, dependendo da sala, vocês tiveram um pouco, tiveram parte, tiveram começo, não tiveram nada. Então por isso que a gente vai fazer esse módulo 3 desde o começo, perfeito? Antes de mais nada, eu estou sempre falando em todos os vídeos, nesse começo, que para esse momento especial, gente, eu criei um Instagram só para isso, para poder te auxiliar, tá? Então prof.guimourão, qualquer dúvida não tenha vergonha, mande lá. Qualquer problema, quero muito poder te ajudar nesse momento, perfeito? E vamos que vamos. Que fala o módulo 3, qual que é o nosso tema? Gente, o módulo 3 a gente vai dividir basicamente em 3 partes, tá? Você tem que ter isso em mente. O módulo 3 tem 3 partes. Primeiro, discutir somente a reflexão da luz, entender como ela funciona. Depois, alguns conceitos básicos dentro de ótica, eu vou chamar de conceitos fundamentais, que é extremamente imprescindível que a gente aprenda agora. E por fim, espelho plano, tá? Então são essas 3 partes que a gente vai trabalhar com vocês. Combinado? Vamos que vamos? Então vamos lá, gente. Primeiro a gente começa brincando um pouquinho com reflexão da luz, tá? Para a gente pensar em reflexão, primeiro eu gostaria de conversar com você sobre o que é reflexão. De maneira muito simples, nós já discutimos na aula 1, né? Lá no módulo 1, que reflexão da luz é quando a luz bate e volta, certo? Ou seja, o raio de luz não muda seu meio de propagação. Então, se ele estava no ar, ele continua se propagando no ar. Para a gente entender isso, veja, imagine um raio incidente batendo aqui nessa superfície. Então, imagine aqui, por favor, uma superfície qualquer que vai refletir a luz. Essa luz chega nessa superfície, vai bater e vai voltar para o mesmo meio que ela estava, perfeito? Agora, gente, como é que eu desenho esse raio refletido? Lembra que antes de mais nada, esse é o primeiro momento que nós trabalhamos com aquela famosa reta chamada reta normal. E sobre a reta normal, você tem que ter sempre duas coisas na sua cabeça, duas respostas na sua cabeça. Onde e como. Onde eu desenho a reta normal e como eu desenho a reta normal. Como, normalmente, vocês sempre sabem. O onde vocês se confundem às vezes, tá? Então é importante você ter isso muito em mente, tá? Então veja, a reta normal você vai desenhar onde? Sempre no ponto de incidência do raio de luz. Então veja, a luz está incidindo nesse ponto. Então é nesse ponto aqui, ó, que eu estou marcando aqui o apontador laser. Nesse ponto é onde você vai desenhar a reta normal. E como, Gui? Você sabe muito bem que o termo normal em ciência exata significa perpendicularismo. Portanto, perpendicular à superfície refletora. Dá uma olhadinha no ponto de incidência, perpendicular, formando 90 graus com a superfície refletora. Essa é a reta normal. Com isso, nós definimos aqui um ângulo de incidência. Veja que o ângulo de incidência é o ângulo que o raio incidente faz com a normal. Isso é uma definição, gente. Não é com a superfície. Veja, aqui nós conseguimos entender a importância da normal. Todo ângulo que a gente for tomar em ótica é sempre em relação ao normal, não é arbitrário. Quando eu falo ângulo de incidência, é o ângulo que o raio incidente forma com a normal necessariamente. Não pode ser com a superfície, lá é um ângulo qualquer, perfeito? A partir disso, a gente consegue pensar em como desenhar o raio refletido. E como desenhar o raio refletido, aí nós precisamos das nossas famosas leis da reflexão. Nós temos duas leis da reflexão. A segunda e mais importante, perceba que eu começo pela segunda, fala que os ângulos de incidência I e de reflexão R são iguais. Gente, isso na verdade é muito mais básico. Isso vem do princípio de Fermat, princípio de menor tempo, tá? Que fala que entre dois pontos a luz sempre faz o percurso com menor tempo. É a partir disso que a gente prova a ideia de que I igual a R, perfeito? Então veja, como que a gente vai desenhar esse raio refletido? A gente vai desenhar esse raio refletido de tal maneira que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão, I igual a R.
E, gente, na prática é isso que você vai usar para resolver as questões que usam só a reflexão da luz, tá? Lembrar que o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Tem gente que me pergunta, Gui, então posso falar que a normal é bissetriz? Sim, na reflexão a normal é sempre bissetriz, afinal I igual a R, tá? Gente, e a primeira lei, Gui? A primeira lei tem mais uma importância teórica e de construção, né? Perceba que o raio incidente, a normal e o raio refletido, ambas se encontram na minha projeção, né? No meu PowerPoint. Portanto, aqui as três sempre estão no mesmo plano. Portanto, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são sempre coplanares, perfeito? Essa é a primeira lei, gente. Ninguém vai te perguntar qual é a primeira lei da reflexão, tá? É importante que você saiba para você não inventar moda, não inventar de fazer ninguém saindo da folha, por exemplo. Lembra que os três têm que estar no mesmo plano necessariamente, perfeito? Então essas são as leis da reflexão. Eu queria agora te mostrar como que eu uso isso num exercício, beleza? Imagina primeiro, por favor, o exercício 2 da sua página 379. A questão 2 fala o seguinte para nós, veja. Dois espelhos planos são dispostos paralelos um ao outro e com as faces reflexivas viradas uma para a outra. Então veja, gente, ele não me falou como tá, ele falou que está paralelo e com a face refletora virada uma para a outra. Pode estar assim, pode estar assim, pode estar assim. O importante é que eles estejam paralelos. Eu fiz um desenho absolutamente arbitrário. Veja, eu desenhei aqui dois espelhos, percebe? Então fizemos dois espelhos. Esses dois espelhos que eu fiz, está de frente um para o outro. Vamos aproveitar já para mostrar a simbologia então de um espelho plano? Ó, para a gente simbolizar que isso aqui é espelho, a gente faz esses risquinhos. Então eu vou chamar esse espelho de E2 e esse espelho aqui de E1. Para falar que ele é plano eu faço uma reta e os risquinhos indicam a face que não é espelhada. Então no E1, se os risquinhos estão à direita, a face espelhada é da esquerda. No E2, se os risquinhos estão à esquerda, a face espelhada da direita. Portanto, as faces espelhadas estão uma em frente à outra, perfeito? Então aqui nós temos o que ele pediu. Lembrando, não precisava estar assim, podia estar na horizontal, por exemplo, tá? É só um exemplo para a gente conseguir construir essa questão, beleza? Então, beleza, em um dos espelhos incide um raio de luz com ângulo de incidência de 45 graus. Considerando que haja reflexão posterior no outro espelho, qual vai ser o ângulo de reflexão no segundo espelho? Então, eu quero o ângulo de reflexão na segunda reflexão. Pessoal, então eu vou desenhar aqui o raio de luz de tal maneira, perceba por favor, ó, então eu vou desenhar aqui um raio incidente. Desculpa não estar retinho, né? Vou desenhar um primeiro raio incidente. O que ele me falou sobre esse raio incidente? Então eu venho aqui no ponto de incidência e traço a minha reta normal, tá? Então eu traço aqui a minha reta normal no ponto de incidência perpendicular à superfície, combinado? Então essa aqui é a minha reta normal, vou até colocar o nomezinho dela aqui, reta normal. Opa, saiu com a cor que eu não queria, reta normal, tá? O que ele falou para mim? Que esse ângulo de incidência que o raio incidente faz com a normal, esse ângulo é de 45 graus. Perfeito? Ele quer saber qual o ângulo de reflexão no segundo espelho. Bom, se eu quero saber no segundo espelho, eu vou ter que desenhar a reflexão no segundo espelho. Então eu faço aqui a reflexão no primeiro espelho. Então desenhei aqui o raio refletido no primeiro espelho. Lembrando que se o ângulo de incidência é 45, o de reflexão aqui com a normal também é 45. Chega lá, o que eu faço agora de novo? Vou inserir minha reta normal no ponto de incidência perpendicular à superfície. Então desenho aqui minha segunda reta normal, belezinha, né? Então tem aqui a normal no ponto de incidência perpendicular à superfície. Dessa maneira, perceba, eu vou vir aqui chamar essa reta de reta normal e esse raio de luz ele vai refletir aqui, saindo com o mesmo ângulo de incidência. Eu quero descobrir, gente, justamente esse ângulo aqui, que é o ângulo que o raio refletido na segunda face forma com a normal. Gente, tem algumas maneiras de você fazer isso. Perceba que de física, de ótica, eu só estou usando I igual a R, o desenho da normal, né? Veja, você consegue perceber aqui comigo, dá uma olhadinha, você consegue perceber que nós temos um Z do Zorro, um alternos internos? Ó, as duas normais são paralelas, o raio refletido na primeira face é uma transversal, é um corte.
Portanto, se esse ângulo é 45, esse ângulo aqui também vai ser 45. Perfeito? Gente, ângulo de incidência igual ao de reflexão, portanto, o ângulo de reflexão também será de 45 graus. Então tá aí uma belíssima questão, alternativa certa, alternativa A. Perfeitinho? Então veja, gente, de física eu só usei I igual a R e o desenho da normal, todo o resto foi geometria. Não era o único jeito de fazer, tinha como fechar triângulo, ângulos internos do triângulo. Eu preferi fazer pelo Z do Zorro, pelos alternos internos, ficava mais rapidinho de resolver, perfeito? Mas veja, eu queria fazer mais uma questão contigo sobre isso, mas essa não está na tua apostila, tá? Dá uma olhadinha, é uma questão plus que eu trouxe aí, olha o que ela fala para você. Nessa figura, dois espelhos planos estão dispostos de modo a formar um ângulo de 30 graus entre eles. Um raio luminoso incide sobre um dos espelhos, formando um ângulo de 70 graus com a superfície. Tá aqui, ó. Belezinha. Esse raio, depois de se refletir nos dois espelhos, cruza o raio incidente, formando um ângulo alfa de quanto? Quero saber quanto vale esse ângulo alfa. Pessoal, primeira coisa, eu queria muito que você percebesse aqui que ele já traçou um OPV para você. Então, se aqui é alfa, esse aqui também é alfa, você quer descobrir o valor dele. Gente, tem várias maneiras de fazer, sempre falo isso, tá? Tem várias maneiras. Talvez eu não faça da mais curta nesse caso, porque eu quero bater em cima do desenho da normal e de I igual a R, tá? Mas vamos com bastante calma, quero treinar isso com vocês. Ó, então, vamos pensar no seguinte. Você percebe que eu tenho um triângulo aqui? Se eu achar esses dois ângulos que faltam, eu consigo achar o alfa, porque a soma tem que dar 180. Então, eu vou me dedicar a isso. Primeira coisa, eu vou vir na primeira reflexão aqui, ó, e vou traçar a normal. A partir disso, olha o que eu posso concluir, vê se você concorda comigo, ó. Nesse momento, eu posso concluir sem dúvida alguma que, se esse ângulo é 70, quanto que vai ser o ângulo de incidência? 20. Ô Gui, não entendi. Lembra que a normal forma 90 graus. Se aqui é 70, aqui é 20. Se o ângulo de incidência é 20, o de reflexão também vai ser 20. Ó que bonitinho. Então, todo esse ângulo aqui, ó, 20 mais 20 vai dar 40. Já achei um, tá? Ó, galera, se ali é 70, se I igual a R, os complementares também são iguais, né? Então, aqui também vai ser 70. Você vê um triângulo aqui à esquerda, ó, 30, 70, 100. Soma dos ângulos internos tem que dar 180, então aqui esse ângulo tem que ser 80. De novo, vou treinar o desenho da normal, ó. Venho aqui. Opa, essa normal ficou bem zoada, né? Essa aqui nós vamos desenhar de novo. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, desenhar a minha normal no ponto de incidência perpendicular. Se esse ângulo é 80, lembra, a soma tem que dar 90, a normal é perpendicular, esse ângulo aqui é 10. Se o ângulo de incidência é 10, o de reflexão também é 10. Concluo, então, que esse ângulo do triângulo de dentro aqui vale 20 graus e acabou a questão, né, gente? Porque alfa mais 20 mais 40 tem que dar 180. Com isso, 20 mais 40, 60, passo subtraindo, eu vou achar que o alfa é igual a 120 graus. Esse é o ângulo entre os dois raios, o incidente e o refletido na segunda face. Perfeito? Pessoal, tá aí mais uma bonita questão, tá? Lembrando que é um vídeo, você pode pausar, copiar com calma, fazer no ritmo que você quiser. Então tá aí um excelente exemplo, dois excelentes exemplos de só usar a lei da reflexão, perfeito? Então isso é um terço da nossa aula. Vamos agora para o segundo terço, que são alguns conceitos fundamentais. Me faz um enorme favor, triplica sua atenção nesse momento, porque essa é uma das coisas mais importantes de ótica. Eu vou definir 4 termos que a gente usa demais aqui. E antes de eu continuar, quero deixar claro uma coisa. Lembra? Nós estamos em ótica geométrica. Portanto, todas as definições aqui são 100% geométricas. Então não tenta ficar divagando muito, abstraindo muito, porque não é para ser assim. É para ser bem claro, bem geométrico, beleza? Então não vá achando que eu vou te passar definições muito complexas agora. A definição é 100% geométrica. Quer ver? Dá uma olhadinha. O que eu quero definir com você aqui, gente? Eu quero definir o conceito do que é objeto, o que é imagem, o que é real, o que é virtual. Esse é meu objetivo, combinado? Então vamos com bastante calma. Primeiro, ó, vamos pensar comigo. O que é o conceito de objeto? Olha que simples. O objeto é simplesmente o ponto de encontro dos raios luminosos ó, que chegam ao sistema óptico.
Então imagina, você pega aqui um sistema óptico qualquer, perceba que eu não estou falando espelho, qualquer sistema óptico, tá? Imagina que eu tenho alguns raios luminosos que chegam aqui nesse espelho. Se você pegar o único ponto de encontro entre esses raios que chegam, por isso a importância da seta, gente, que chegam ao sistema óptico, eu vou ter o nosso objeto. É isso que define o objeto, é simples. E quando eu defino objeto, fica fácil definir imagem. Se o objeto é o ponto de encontro dos raios que chegam, a imagem vai ser o ponto de encontro dos raios que saem do sistema óptico. Então veja, pega os raios que saíram, beleza? Olha a setinha importante, mostrando quem entra e quem sai, quem chega e quem sai. O ponto de encontro dos raios que estão saindo do sistema óptico é a definição da nossa imagem. Olha que simples. É simplesmente isso, tá, gente? Agora, o que é um elemento real ou um elemento virtual? Por favor, perceba que eu estou falando elemento, então o que eu estou te ensinando vale tanto para objeto como para imagem. Elemento real, formado pelo encontro dos próprios raios, como os dois exemplos que eu dei agora para você. Já o elemento virtual, ele é formado pelo encontro não dos próprios raios, mas dos prolongamentos. Como assim, Gui? Dá uma olhada. Vou te mostrar um ponto objeto real e um ponto objeto virtual. Os raios que chegam têm um ponto de encontro aqui em cima, portanto esse ponto aqui é um objeto, esse aqui é um objeto real. Os próprios raios que chegam se encontraram. Agora olha que interessante, olha os raios que estão chegando nesse sistema óptico. Eles não têm um ponto de encontro para cá. Portanto, eu tenho que fazer o que com eles? Eu tenho que prolongar. Os prolongamentos se encontram, portanto, aqui eu tenho o objeto. O encontro dos raios que chegam, só que os prolongamentos. Portanto, isso aqui é um ponto objeto virtual, perfeito? O mesmo vale para a imagem, tá, gente? Então, veja, saiu o raio de luz do sistema óptico. Se os próprios raios que saíram se encontrarem, essa imagem ela é real, ponto imagem real. Agora, olha os raios que saíram. A gente fala que aqui é um pincel convergente, aqui é um pincel divergente. Esses dois raios que saíram, eles não se encontraram, gente. Não vão se encontrar aqui para fora. Portanto, tem que prolongar. Quando eu prolongo, eu tenho então uma imagem real, perfeito? Então, esses são os conceitos fundamentais. Gente, isso é de extrema importância, mas muito importante mesmo, tá? Então, tem uma atenção redobrada nesse aspecto. E veja, é simples. Se o raio se encontrou é real, se precisar prolongar é virtual. Não fica guardando o lado, porque você vai confundir quando chegar em lente. Tá? A forma desse lado, do outro lado. Não. Se o próprio raio se encontrou é real, se o raio não se encontrou, eu precisei prolongar, ele é virtual. É isso que você tem que ter em mente. Tá? É isso que você tem que guardar obrigatoriamente nesse ponto. Beleza? É claro, tem uma consequência de ser virtual no caso de espelho, né, que você sabe muito bem, que é o caso de estar dentro do espelho, no mundo virtual. Mas veja, isso é uma consequência de ser virtual, não é explicação de ser virtual. Toma muito cuidado com isso. A explicação é formada pelo encontro dos prolongamentos dos raios luminosos, perfeito? Gente, eu vou quebrar essa aula em duas para não ficar um vídeo muito longo, beleza? Então, falta o último terço, que é sobre espelho plano. Eu vou gravar um outro videozinho, beleza? Gente, bons estudos, um beijo, até daqui a pouquinho.